Pensar na carreira de forma estratégica nunca foi tão necessário. O antigo modelo linear de desenvolvimento profissional, onde bastava acumular tempo de casa para subir degraus na hierarquia, já não responde mais às demandas da nova economia, marcada por inovação, colaboração e reinvenção constante. No vídeo de hoje eu quero falar sobre carreira, RH e essas reflexões da nova economia. Eu sou a Alessandra, faço parte aqui da Estalo, você está aqui no nosso canal. Já se inscreve, ativa o sininho aí e comenta o que tu achou deste conteúdo. Eu, como profissional de RH, trabalhar com carreira, eu percebo que existe uma lacuna bem grande entre o que é valorizado pelo mercado e o que os profissionais priorizam nas suas formações. Quer um exemplo? O domínio de inglês. Ainda é visto por muitas pessoas como um diferencial. No entanto, se a gente está falando de uma empresa com atuação global, ou dependendo do seu segmento, ou aqueles que buscam uma inovação em que precisam que a constância de novidades e de buscar novas formas de fazer as coisas, né? Essa competência ela se torna um requisito básico. E nem todos percebem isso, né, no início das suas carreiras. Então, por isso que evidencia essa lacuna, né? E a falta de planejamento, gente, de carreira ainda é muito comum, né? Muitos profissionais iniciam a sua trajetória sem clareza sobre seus objetivos. Então, por exemplo, eu tô trabalhando nessa área, então eu vou ficar por aqui mesmo, né? A gente vai fazendo escolhas por conveniência, por influência familiar, por uma oportunidade que apareceu, sem uma reflexão muito profunda sobre o propósito, sobre intenção, né? E com o tempo, isso vai reverberar, né? Isso vai mostrar essa ausência de planejamento e vai nos levar a ter uma sensação de estagnação, de frustração, de desalinhamento com os nossos próprios valores, né? E como a gente sempre fala aqui, né? Carreira se constrói, não se deixa acontecer. Então, para a gente transformar esse cenário, é necessário a gente adotar uma postura muito mais ativa, com um olhar para si, com autoconhecimento, entendendo onde eu quero estar, onde eu quero chegar, né? O que eu tô fazendo hoje para conquistar isso. Então, essa construção de carreira, ela exige essa reflexão sobre sacrifícios muitas vezes necessários. E é aqui que tem um pulo, assim, né? Quando a gente encontra profissionais frustrados, uma das declarações é a questão de eu não quero abrir mão de nada, né? E a gente precisa entender que carreira é uma esfera da nossa vida e de que, assim como os outros papéis que a gente desempenha, a carreira também vai nos exigir algumas coisas e vai fazer com que a gente tenha sacrifícios por outras, né? E o que a gente precisa entender? De contextos que sejam favoráveis, de abertura para a gente mudar, né? Inclusive o que a gente vai ter de maior risco, por exemplo, ou uma renúncia que seja temporária, de benefício, de salário, de viagem, de outras tantas coisas momentâneas para que a gente construa esse futuro e esse planejamento ser seguido, né? Estagnar muitas vezes parece pejorativo, mas ele também faz parte do processo. Ele só vai fazer parte do processo se ela for reconhecida, né? Estou estagnado. Por quê? Porque reconhecer que se está no momento de pausa é o primeiro passo para mudar, né? Então, se eu não quero estar assim, o que eu preciso fazer para mudar? E muitas vezes a gente segue fazendo as mesmas coisas, reclamando, atingindo a nossa saúde mental, criando processos de esgotamento, dificultando algumas questões,
porque eu não consigo enxergar que eu estou estagnado e que depende de mim fazer uma escolha diferente, né? Então, o primeiro passo é a gente reconhecer para mudar. Em determinadas fases da nossa vida, a gente vai ter que abrir mão, muitas vezes, do que vai nos trazer conforto para conquistar aquilo que a gente deseja e vai precisar ter um desenvolvimento, né? Isso pode significar, por exemplo, trocar um cargo mais alto que eu desejo, como se isso fosse um sucesso que é tangível, por uma posição com maior potencial de aprendizado. E que tá tudo certo, né? Uma troca que, embora pareça difícil de fazer, ele vai nos gerar frutos no longo prazo se eu fizer isso com intenção e com consciência, tá? E aqui a gente precisa conversar sobre novos modelos de sucesso profissional. Na Estalo a gente faz, em alguns movimentos, um trabalho de recolocação de profissionais. A gente chama, né, o nosso workshop de próximos passos, cuidando desse colaborador que é desligado, né, ou ajudando ele. Muitas pessoas que buscam coaching de carreira também trazem alguns anseios nesse sentido. Então, o que a gente sempre fala, né? Que hoje o sucesso, ele não está mais necessariamente atrelado a um cargo formal. Ele se relaciona à nossa capacidade de contribuir, de aprender continuamente, colaborar com as outras áreas, em projetos, né? Eu ter uma ampliação, um olhar mais sistêmico a respeito das coisas, né? Estruturas hierárquicas rígidas, né? Dão lugar a muitas vezes organizações em que trabalham em rede, né? E a gente precisa saber onde que eu estou nisso tudo, né? Onde que vai ter aprendizado, onde que se entrega valor, para que eu possa me importar muito mais com isso do que necessariamente o nome de um cargo, né? Que é isso que a gente é ensinado a buscar muitas vezes, né? E empresas que oferecem uma segurança para criar um ambiente ideal para a gente inovar, por exemplo, onde a gente se sente à vontade para propor, testar e errar ideias, vão se desenvolver muito mais rapidamente. Então, se é algo que está estabelecido, eu tenho consciência, que lugar é esse na organização que eu preciso ocupar? Que tipo de cultura eu preciso valorizar, né? Em que eu esteja nesse lugar para aprender? Muito mais do que só fazer trampolins de salário, né? Ou nomear um cargo. E eu entender que o processo de aprendizado traz tanto resultado quanto o próprio resultado em si, tá? E aí, gente, vem aqui a questão que muita gente aqui do nosso canal é de RH, né? E o papel estratégico da área de RH é extremamente relevante, né? Assim como eu, como consultora de desenvolvimento de pessoas, preciso saber que quando eu atuo na área de recursos humanos, eu tenho uma visão privilegiada. Eu tenho uma visão sobre a lógica de crescimento da empresa. Né? O que eu preciso fazer para crescer? O que as pessoas precisam entregar para elas serem reconhecidas? A gente, quando trabalha com num RH estratégico, como um parceiro de negócios, como um olhar sistêmico sobre o negócio, e eu entendendo as minhas práticas de gestão de pessoas, eu vou ter esse olhar. Então, essa função estratégica permite que a gente possa observar como que os líderes tomam decisões sobre as pessoas, como que a performance é reconhecida, como eu falei, de que forma as estruturas organizacionais vão evoluindo, tem espaço ou não tem espaço, né? E essa perspectiva vai nos oferecer insumos valiosos para a gente repensar. Não só nas práticas que eu ofereço, né, no lugar que eu atuo, mas na minha própria carreira como RH, né? Então, essa lógica, ela se aplica em transições de carreira, né? Subsistemas de RH, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, business partner, né? Isso tudo se dá pelo interesse do profissional, primeiramente, e a gente se colocar à disposição. Aqui na Estalo a gente fala muito da história do tal do bilhete na mão, né? Que nada mais é do que a gente assumir o protagonismo, ir atrás, nos preparar, porque quando a oportunidade passar, eu estou pronto. E não ao contrário, que é muitas vezes o que as pessoas fazem. Então o RH tem esse papel fundamental de defender, né, as práticas de RH,
a divulgar e comunicar como a carreira é entendida dentro da empresa e poder orientar as pessoas para que elas façam decisões conscientes a respeito da sua carreira, né? Nesta nova economia que a gente fala, né, sempre. Então, em resumo, gente, construir uma carreira de sucesso é a gente poder entender o que a gente quer, né, das pessoas, com objetivos claros, com propósito, e ressignificar o que é trabalho e felicidade para mim, para ser coerente no meu dia a dia com o que eu tô buscando, certo? Obrigada até aqui, comenta aqui o que tu achou e seguimos!